Shalom, meus queridos, a paz e a graça. Falamos de Lajinha, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Lajinha fica no estado de Minas, zona da Mata Mineira, leste capixaba, na divisa aqui com o Espírito Santo, 8 quilômetros, aqui no sul do Espírito Santo. Professor Ilmar Sattler Meiri Keller Kaiser, falando aqui do Centro de Cultura Bereshit, ministrando as aulas de Religiões Comparadas 2, no nosso curso Teologia Básico. É um curso muito robusto, 36 matérias. Estamos na matéria do segundo livro, chamado Religiões Comparadas 2. Estamos estudando Testemunhas de Jeová. Na aula passada estudamos algumas heresias dele, ou algumas doutrinas chamadas assim, que seriam as ideias dele sobre salvação, também sobre escatologia, céu e inferno e a alma. Hoje vamos falar sobre uma coisa que é interessantíssima, que dá muito problema, até questões judiciais, que é a transfusão de sangue. E também sobre vacinas, né? Eles não aceitam de modo nenhum vacinas nem transfusão de sangue. Então, apesar de muitas proibições e condenações feitas pelos testemunhos de Jeová serem absurdas, enfatizaremos essa que a medicina e a ética não podem admitir. Baseado em alguns versículos da Bíblia, que na realidade nada tem a ver com a transfusão de sangue, mas com o comer do sangue, Gênesis 9:4, Levítico 17, Atos 15, esses textos falam de não comer sangue. Foi a ordem que foi dada no Concílio de Jerusalém, abstenhais do sangue. As testemunhas de Jeová não admitem, sob hipótese alguma, receber sangue. Entretanto, aceita destrona, hemacel, PVP, lactate de ringe ou solução salina. Prepararam até um cartão plastificado com alguns dizeres sobre a sua convicção de não receber sangue. Diz que é uma questão de convicção religiosa e não de princípio médico. E médicos e pastores evangélicos têm manifestado sua desaprovação a tal convicção religiosa. Cirurgião, por exemplo, Luiz Gonzaga Pimenta, de 48 anos, com mais de 23 profissões, cerca de 10 mil cirurgias, ele diz que o sangue é uma terapia heróica, mas nem sempre, né? Há casos em que a transfusão é feita de maneira fracionada aos poucos, mas em outros casos, ela pode salvar a vida, como por exemplo na gravidez nas trompas. Não há como evitar a transfusão de sangue em acidente de trabalho, em acidentes de trânsito, em facada, em tiro, né? Além da transfusão de ser um mandamento de amor, é uma missão médica, né? O ser uma transgressão, não fazer transfusão de sangue é uma transgressão do maior mandamento que tem, que é amar o próximo como a si mesmo. E também o médico não pode fazer isso. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que diz muito bem. A resolução 1021/80, ela diz o seguinte: se não houver iminente perigo de vida, o médico pode respeitar a vontade do paciente ou de seus parentes. Mas se houver perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue, independentemente do consentimento do paciente ou não. Evidentemente, isso vai salvar a vida. Pode processar o médico depois, pode procurar o que quiser, mas é resolução do Conselho Federal de Medicina, 1021/80, tem que ser obedecida, né? Então, é o maior mandamento que tem, amar o próximo assim, amar a Deus e depois o próximo. Esse é um ato de amor ao próximo. Então, além de ser uma transgressão ao mandamento do amor, é uma missão médica. Um fato científico não pode ser desvirtuado por crença religiosa. Até Deus condenaria a pessoa que se negasse a prestar socorro baseado na crença em detrimento de um fato científico comprovado. O criminalista René Dott, por exemplo, fala sobre isso. Fere a mais antiga das declarações de direito à vida humana. É o que diz o criminalista René Dott sobre a não transfusão, não aceitar sangue dos outros, né? Então, ainda o pastor Jefferson diz, contraria frontalmente os princípios do evangelho estabelecido por Jesus, pura ignorância, fere a Bíblia, diz o pastor Raimundo. Pastor Joaquim Couto diz, mas por que isso se Deus constituiu a medicina? Quem somos nós para não aceitar um ato da medicina, né? Então, para finalizar essa questão aqui, também falamos da questão da medicina, a questão da vacinação. Eles não aceitam vacinação. Não pode, é proibido. Dizer que vacina, da questão da vacina da varíola, diz que vacina não salva ninguém, não ajuda nada, só pode causar mortes, né? Então, o folheto de José Raimundo Gomes da Silva sobre o testemunho de Jeová diz o seguinte: quando você encontrar um, não discuta acerca da crença deles, não discuta. Começa a falar com a autoridade de segurança. Acuse-os de pecadores, citando algumas das suas injustiças, como desviar os crentes da sua fé, impedir a transfusão de sangue, de respeitar os deveres pátrios, não aceita jurar bandeira, não aceita servir exército, né? Fale do perdão e da salvação de Jesus Cristo.
Faça um apelo para que creia em Cristo e aceite como seu salvador pessoal. Insista no apelo. Se não aceitar, pelo menos você falou de Cristo, estará livre do seu sangue. E termina o autor dizendo, ou aceita a Cristo ou foge. Nunca mais voltarão à sua casa. Você estará trabalhando a favor da verdade que deve prevalecer. Falando agora sobre isso, vamos aproveitar essa aula, que fala da transfusão de sangue, vamos falar sobre o ingresso, né? Como é que eu ingresso lá? Como é que eu me torno testemunho de Jeová? Então tá aqui, a primeira coisa então, para você se tornar, né? Você se ingressar, você então deverá aceitar uma visita em seu lar, e a pessoa convidará a fazer um estudo bíblico por meio da publicação conhecimento que conduz à vida eterna. Nesse ínterim, ele é constantemente estimulado a frequentar a reunião do chamado Salão do Reino, não pode falar que é igreja, né? E depois então elas começam a fazer o serviço de porta em porta, com o autor, né? O batismo é realizado por imersão na água, por ocasião da chamada assembleia de circuito ou distrital, e não batiza no lugar não, batiza só nas assembleias, que são realizadas periodicamente. Para habilitar-se a batismo, a pessoa não precisa ter mais de 18 anos, deverá apenas ter concluído pelo menos o estudo da publicação já mencionada, que é a chamada conhecimento que conduz à vida eterna, e recusar o serviço militar, se for homem, né? E por meio de um documento de eximissão, você assina lá esse documento dizendo que você não pode servir o exército, que é contra a sua religião, e deixar o emprego no caso de trabalhar para eles. E que você passa então depois do batismo, você faz o quê? Ela deve frequentar 5 reuniões semanais, além do estudo pessoal e do serviço de pregação, geralmente no fim de semana. Deve sempre que possível fazer proselitismo de trabalho, na escola, onde quiser. Proselitismo é conquistar novas pessoas, né? Tem que prestar um relatório mensal à organização informando o total de horas trabalhadas na pregação a cada mês, bem como o total de revistas, livros e brochuras distribuídos. Deve tomar parte regular nas demonstrações e no discurso. Os varões são incentivados a subir de cargo, né, virando diáconos ou ancião, que é o pastor. E para ser um membro aprovado na religião, deve aceitar sem questionar todos os ensinamentos. Interessante isso aqui é que eles mesmos não conhecem esses ensinamentos dele. Se você começar a assuntar e perguntar a fundo, eles não têm ideia do que são os ensinamentos antigos. Quais são as categorias que temos então lá dentro desse aí? Primeira coisa é vir publicador, ou seja, vai participar de serviço de campo, pregador de porta em porta. Depois de publicador, você pode ser servo ministerial, que corresponde à função de diácono nas igrejas evangélicas, ou ancião, que é o cargo na igreja de pastor. As mulheres só podem almejar o serviço de pioneiro. Há 3 tipos de pioneiro. Pioneiro auxiliar, que trabalha 60 horas por mês, de casa em casa, nas praças, né? O regular, que cumpre 90 horas no trabalho de pregação. E o especial, que é um tipo de missionário que executa 120 horas de trabalho por mês. Esse pioneiro especial fica por conta, né? Só fazendo esse serviço. As pessoas não comemoram datas festivas, né? Não pode comemorar aniversário, nem nada, a não ser o aniversário de casamento. Casamento pode, porque é uma honra, né? Jeová é que providenciou o casamento. Citando aqui nos aniversários da Bíblia, teve morte, né? No aniversário de Herodes, mataram o padeiro, né? E no aniversário de João Batista, de Antipas, mataram João Batista. Então, essas aí as ideias principais deles, né? Que nós colocamos aqui. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.